Agora é oficial, o Augusto Melo demitiu o Rubão do cargo de diretor de futebol e esse episódio vai explodir uma guerra no Timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os bastidores e próximos passos dessa história. Rubão foi demitido no Corinthians e ele está revoltado, prometendo a pessoas próximas que vai tirar Augusto Melo da presidência. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e eu trago também outras importantes novidades. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, ativem todas as notificações e comentem sobre tudo o que quiserem. Combinado? Hora de falar a respeito de Corinthians. Quero te contar que Rubens Gomes foi demitido na tarde dessa quinta-feira. Um anúncio aconteceu por meio de uma nota oficial do Timão que diz o seguinte, abre aspas, o clube agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos próximos desafios, fecha aspas. Essa situação da demissão do Rubão já vinha sendo planejada há alguns dias. Era para ele ter caído na semana passada, mas o presidente Augusto Melo optou por deixar para dispensá-lo somente nessa semana depois do confronto contra o América. Ele queria uma sequência boa de resultados para que pudesse ter um pouco mais de tranquilidade. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0, bateu o América por 2-1. Dessa maneira, o América de Natal, jogo da Copa do Brasil. Dessa maneira, sentiu-se mais confortável para demiti-lo, entendendo que os resultados em campo vão abafar essa crise. Quero contar um bastidor importante para vocês. Rubão conhece o Augusto como poucos. Ele está há 6 anos em campanha para que o Augusto pudesse se tornar presidente. O Augusto era bem pouco conhecido dentro do clube e o Rubão dominava várias das lideranças de grupos de oposição. Foi ele quem amarrou todos esses grupos, permitindo a eleição do Augusto. Rubão está revoltado, possuído, muito irritado com o Augusto e promete fazer o possível e o impossível para tirar o atual presidente do cargo. Tem mais, Rubão sabe muito sobre quem é o Augusto fora do Corinthians e dentro do Corinthians também. Um dos motivos que levaram ao rompimento do presidente e do diretor de futebol diz respeito ao pagamento de 25 milhões e 200 mil reais pela comissão do contrato de patrocínio com a VaideBet. Rubão se irritou demais ao saber que esse pagamento será feito para alguém que apoiou o Augusto na eleição para presidente e mais. Essa pessoa bastante ligada ao Sérgio Moura, diretor de marketing. Eu me refiro ao Alex Cassundé, que é um cara muito próximo do Sérgio Moura e essa situação certamente vai render polêmica. Também já havia contado para vocês na semana passada que o pessoal da oposição só esperava pela confirmação da demissão do Rubão para chamá-lo, para tentar se aproximar do Rubão e tirar o máximo de informações possíveis. Pode esperar que o fogo cruzado no Corinthians está só começando e pode acabar atingindo o atual presidente Augusto Melo. Risco de impeachment no ar. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Quero falar ainda sobre o Timão que Carlos Miguel, novo titular do Corinthians nas 2 últimas partidas, teve algumas ofertas e sondagens para deixar o clube. O Santos e Cruzeiro fizeram propostas oficiais de empréstimo. Já o Fulham, da Inglaterra, foi um daqueles que demonstrou a intenção de contratá-lo. O West Ham também quis entender as condições de um eventual negócio. Só para lembrar, a multa rescisória do Carlos Miguel para clubes de fora é extremamente baixa, 4 milhões de euros ou pouco mais de 20 milhões de reais. O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos e deve chamar o Carlos Miguel para a prorrogação desse contrato num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre o Corinthians. Quinta-feira importante no calendário alvinegro, mas Nicola, o Corinthians nem jogou, mas há um motivo. Nessa quinta-feira, o Corinthians anunciou através de uma nota a dispensa de Rubens Gomes, o Rubão, do cargo de diretor de futebol. Na nota, o Corinthians chega a afirmar o seguinte, o clube agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos próximos desafios, fecha aspas. Quero contar para vocês que o Rubão está revoltado com o Augusto Melo. O Rubão foi o grande responsável por articular todos os grupos de oposição em nome ou em prol do nome do Augusto Melo. O Augusto se elegeu presidente do Corinthians graças à articulação do Rubão, que nos últimos 6 anos trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse. E depois de 4 meses no poder,
o Augusto acabou por dispensar seu diretor de futebol. Alguém que conhece tudo e mais um pouco do Rubão, do Augusto. Os prós e contras, as coisas bacanas, as coisas não tão bacanas. Por que ele caiu? Essa demissão já teria acontecido coisa de 10 dias atrás. Ela foi adiada porque o Augusto foi aconselhado a esperar por um momento melhor do time. O Corinthians vence o Fluminense por 3-0, vence o América de virada lá em Natal, e aí diante desse cenário o Augusto se sente mais confortável para dispensar seu diretor de futebol. Posso assegurar para vocês que a oposição liderada por André Sanches vai se aproximar do Rubão para tentar obter o máximo de informações possíveis para exigir, num futuro não tão distante, o impeachment do presidente. Quero tentar te ajudar a entender o porquê desse racha entre o Augusto e o Rubão, que foram durante 6 anos os eternos parceiros. Tudo começa logo na primeira semana da gestão, quando o Rubão descobre que o Corinthians designou para receber 25 milhões de reais como comissão do contrato de patrocínio da VaideBet, um cara chamado Alex Cassondé. Esse cara surge no noticiário corintiano durante a eleição para presidente, apoiando o Augusto Melo. Ele é muito próximo, dizem até que é sócio do Sérgio Moura, diretor de marketing. Sérgio Moura fecha o contrato com a VaideBet e indica o amigo dele para receber essa comissão de 25 milhões e 200 mil reais. Quando o Rubão tomou conhecimento dessa questão, ele foi cobrar o Augusto. Como assim você colocou esse cara que nem tem participação nenhuma para receber 25 milhões de reais? O que está acontecendo, Augusto? A resposta do Augusto não foi bacana e a partir dali as partes romperam. O Rubão, inclusive, perdeu a autonomia no departamento de futebol para tentar enfraquecer o diretor. O Augusto optou por contratar o Fabinho Soldado. Há quem garanta, pessoas próximas ao Augusto, que essa relação se deteriorou por causa de negociações ruins feitas pelo Rubão como diretor de futebol. A perda do Lucas Veríssimo para o futebol do Catar, aquela primeira tentativa de contratação do Mateuzinho, que foi extremamente frustrada e maluca, né? O Mateuzinho chega a treinar pelo Corinthians, não há acerto entre os clubes, o Mateuzinho volta para o Flamengo, afinal das contas ele chega ao Timão a um custo de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Diante desse cenário, o Rubão acabou por cair e vai trabalhar incansavelmente para tirar o Augusto Melo da presidência. Posso assegurar para vocês, ouvi de uma pessoa muito próxima ao Rubão, que os dias de Augusto Melo estão contados no Corinthians. Se o Augusto já tinha uma oposição pesada, formada por vários ex-presidentes, como André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e também Roberto de Andrade, vão se juntar a eles o Rubão, que é alguém que conhece tudo e mais um pouco sobre o atual presidente. Algumas denúncias e escândalos podem se associar a essas informações que serão passadas à oposição. Aquela permuta com a Gazin, 104 mil reais em troca de colchões, mas o Corinthians não recebe nada, em troca oferece um camarote avaliado em 400 mil reais e um patrocínio na camisa de treinos. Isso pegou mal. Há também uma reclamação interna de que o Corinthians só não se acertou com a Globo ainda porque exige o pagamento de comissão no contrato, e a Globo não paga a comissão, enfim. Tudo isso vai ser repassado para a oposição formada por André Sanches, e eu não descarto que no futuro não tão distante o Augusto responda a um processo de impeachment. O que você pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário, já deixa a sua opinião. Queria agradecer a presença de todos vocês. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações essas exclusivas trago pelo jornalista Jorge Nicola a respeito do Timão. Ficaremos aí atentos sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que vai acontecer no dia a dia do Corinthians. Para você não estar perdendo nada, curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque a gente sempre vai estar trazendo vídeo do maior clube do Brasil. Para você não estar perdendo nada, se inscreve no canal, valeu? E ativa o sininho de notificação, porque é super importante para que você possa estar acompanhando todos os vídeos assim que a gente postar. Já tem esse vídeo que está sendo postado agora e logo mais estaremos postando outro do Corinthians relacionado ao contrato que já foi aberto aí, né? Sobre a VaideBet, já vocês vão saber. Agora a gente está ficando por aqui, um grande abraço no coração, fui!